Ela ainda não sabia, mas o dia mais importante da vida dela seria aquele em que ela diria não. Não por raiva, não por orgulho, mas porque, pela primeira vez, tinha entendido que merecia mais do que o pouco que vinha recebendo. Durante anos, ela foi a mulher que todo mundo elogiava pela doçura. A que cedia primeiro, a que compreendia tudo, a que sempre achava um jeito de não incomodar. Ela era educada, paciente, prestativa, mas por dentro algo gritava. Só que ninguém ouvia, porque ela mesma não se dava permissão para escutar. E quando uma mulher não se escuta, o mundo inteiro aprende a ignorá-la também. Essa é a parte que mais dói. Ela fazia de tudo para não perder ninguém. E no processo, se perdeu. Mas o que vem agora é a parte que cura. Porque toda mulher que já se anulou demais, cedo ou tarde, encontra o ponto em que algo dentro dela desperta. E esse despertar vem de forma silenciosa, mas irreversível. É ali, no meio da exaustão emocional e do aperto no peito de quem sempre tentou agradar demais, que nasce o primeiro não. Um não tímido, trêmulo, mas verdadeiro. E naquele instante, sem saber, ela muda tudo. Não apenas a resposta, mas a rota, o ritmo, a forma como ela se trata e, por consequência, a forma como o mundo começa a tratá-la também. Se esse tema já começou a tocar algo aí dentro, se alguma parte da tua história também se calou por medo de ser rejeitada, então fique comigo até o fim. Esse vídeo pode ser o início de uma revolução interna, daquelas que ninguém vê de fora, mas que muda tudo por dentro. Agora sim, vamos à jornada completa dessa mulher. A mulher que aprendeu a dizer não e que nunca mais voltou a ser a mesma depois disso. Dizer não parece simples. 2 letras, uma sílaba. Mas quando uma mulher passou a vida inteira se moldando para caber nas expectativas dos outros, essa palavra ganha peso. Ela não diz não com naturalidade. Ela diz com medo. Medo de desagradar. Medo de ser rejeitada. Medo de ser chamada de egoísta, ingrata ou difícil. Por isso, tantas vezes ela hesita. Está ali com o não preso na garganta, mas se força a sorrir e concordar. E toda vez que faz isso, alguma parte dela se machuca um pouco mais. Essa mulher que sempre dizia sim não era fraca. Ela era condicionada. Aprendeu desde cedo a se medir pelos olhos dos outros, a se definir pela validação alheia e, principalmente, a associar amor com esforço. Se ela não se esforçasse, não seria amada. Se ela não fosse sempre compreensiva, alguém iria embora. Se ela não cedesse, o conflito viria. E ela temia o conflito mais do que a solidão. Então ela foi construindo esse personagem. A mulher boa, a mulher leve, a mulher acessível. Mas essa personagem não dormia bem, não sorria de verdade. E aos poucos foi se tornando só um rascunho da mulher real que existia por trás de tudo isso. Carl Jung dizia que tudo aquilo que a gente nega dentro de nós continua nos controlando por fora. E é exatamente isso que acontece com essa mulher. Ela nega a raiva, nega a frustração, nega o cansaço, mas o corpo sente, a alma sente. E mais cedo ou mais tarde vem o colapso emocional. É quando ela começa a se perguntar: por que eu me sinto tão sozinha mesmo estando cercada de gente? Por que eu sou sempre a que entende, mas ninguém parece se importar com o que eu sinto? Por que eu estou sempre tentando ser suficiente, mas nunca me sinto em paz? Essas perguntas doem, mas são elas que iniciam a mudança. Porque ninguém muda de verdade até perceber que está vivendo uma vida que já não cabe mais. E um dia ela acorda com aquela sensação estranha no peito. Nada aconteceu de muito grave, mas algo dentro dela diz: chega. Chega de aceitar convites que não quer. Chega de conversar com quem não escuta. Chega de ceder quando tudo dentro dela pede para recuar. Chega de se colocar por último na fila de prioridades. É um processo. Ela ainda escorrega, ainda sente culpa, mas agora tem algo diferente. Consciência. Ela começa a perceber que quando diz não, não está sendo má, está sendo honesta.
Quando coloca limite, não está afastando as pessoas, está se aproximando de si mesma. Quando se retira de relações desgastantes, não é drama, é sobrevivência emocional. E esse tipo de despertar muda tudo. Ela começa a selecionar melhor com quem conversa. Percebe que há pessoas que só sabiam se alimentar da sua energia disponível. E quando ela deixa de estar tão acessível, essas pessoas desaparecem. A princípio, ela sente um vazio, mas logo entende que o vazio não é solidão, é espaço. Espaço que antes era ocupado por relações que só sugavam. Espaço que agora pode ser preenchido por algo mais verdadeiro. A mulher que aprende a dizer não também aprende outra coisa. Nem todo mundo vai gostar dela. Nem todo mundo vai compreender as escolhas dela. E tudo bem. Ela já não está mais no mundo para ser compreendida por quem não está disposto a enxergar. Ela também percebe que o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Quem a ama de verdade não vai sumir porque ela disse não. Não vai puni-la com silêncio, nem tratá-la como ingrata. Quem a ama entende que um não também pode ser uma forma de cuidado. E é nesse momento que ela começa a se reconectar com a mulher que sempre esteve ali. A mulher que sabia o que queria, mas não sabia se podia querer. A mulher que tinha força, mas escondia. A mulher que tinha uma voz, mas se calava. Agora essa voz volta. Primeiro baixa, depois mais firme. E aos poucos ela aprende a dizer: não, eu não vou aceitar isso. Não, eu não tenho mais energia para esse tipo de conversa. Não, eu não quero estar nesse lugar. Não, eu não vou mais fingir que está tudo bem. E esses nãos que antes pareciam ruptura, agora são libertação. Cada não que ela diz com consciência é um sim para a própria saúde emocional. Cada limite imposto é um gesto de amor próprio. Cada retirada oportuna é uma forma de proteger sua paz. Alguns vão chamá-la de fria, outros vão acusá-la de ter mudado. Mas a verdade é que ela apenas se encontrou. A mulher que aprende a dizer não volta mais a ser a mesma, porque agora ela descobriu que sua presença é valiosa demais para ser dada a qualquer um. Ela aprendeu que sua energia não é gratuita, é sagrada, e que ninguém mais vai usá-la como se fosse descartável. Esse é o início de uma nova história. Não perfeita, mas verdadeira. Não fácil, mas leve. Porque agora ela se escolhe. E é exatamente por isso que quem antes a manipulava, agora a teme. Quem antes a usava, agora a evita. E quem a ama de verdade, agora a respeita mais do que nunca. Depois do primeiro não, algo muda. Mas não é um conto de fadas. Porque junto com a coragem de se posicionar, vem a culpa. É quase inevitável. Durante toda a vida, ensinaram a mulher a ser agradável. E agora, de repente, ela começa a frustrar as expectativas alheias. Ela diz que não vai, que não topa, que não quer. E sente um aperto. Um aperto que não é sobre arrependimento. É sobre a memória emocional que diz que, se ela não agradar, não será amada. Mas essa mulher está em processo de cura. E no caminho da cura, a culpa faz parte. A diferença é que agora ela a reconhece. Ela não se julga mais por sentir. Ela apenas observa e segue. Ela percebe que o mundo à sua volta começa a reagir. Alguns a questionam. Por que você está tão diferente? Outros reclamam. Você não era assim, mas ela já entendeu. Essas frases não são sobre ela. São sobre o desconforto de quem se beneficiava do sim constante. E é nesse ponto que muita mulher desiste. Volta a ceder. Volta a sorrir para não desagradar. Volta a carregar tudo sozinha. Mas a mulher que continua, que atravessa esse desconforto, encontra algo valioso do outro lado. Paz. Uma paz que não vem do controle. Vem da autenticidade. Ela percebe que dizer não destrói relacionamentos verdadeiros. Revela os falsos. Porque o amor que vale a pena sobrevive ao limite. O que se afasta diante de um não nunca foi amor. E isso dói, mas liberta. Ela começa a notar o que antes não via, que estava sempre cercada de gente,
mas raramente se sentia acolhida, que fazia muito por todos, mas era esquecida quando precisava, que doava tempo, energia, atenção e recebia silêncio, descaso, cobrança. Ela olha para trás e enxerga o quanto normalizou relações desequilibradas, o quanto silenciou o próprio incômodo só para evitar conflitos, o quanto se anulou para manter laços que, no fundo, só existiam enquanto ela estivesse disponível. Agora não mais. Ela começa a limpar, não com raiva, mas com consciência. Não com gritos, mas com distância. Ela deixa de responder mensagens que antes sentia obrigação de responder. Deixa de se explicar quando percebe que ninguém está disposto a entender. Deixa de correr atrás de quem nunca fez esforço para ficar. E no lugar do vazio, algo começa a crescer. Ela mesma. A mulher que antes era pequena diante das expectativas dos outros, agora cresce dentro do próprio corpo, se posiciona com firmeza, fala com mais calma, anda com mais presença. Ela já não está mais pedindo aprovação, está apenas vivendo em paz com o que sente. Mas ainda há dias difíceis, dias em que ela sente falta da antiga versão, aquela que era mais leve, mais acessível, mais fácil. Só que aí ela lembra, aquela mulher sorria por fora e se sufocava por dentro. Ela não quer mais viver assim. Ela quer ser inteira. E ser inteira exige escolhas. Exige desconectar de algumas relações. Exige passar um tempo sozinha. Exige desapegar da imagem da mulher boazinha que todo mundo adorava, menos ela mesma. E é nesse ponto do caminho que surge algo novo, uma nova linguagem. Ela começa a conversar diferente. Diz frases como: "Eu não estou disponível agora. Isso não me faz bem. Preciso pensar melhor. Prefiro ficar em silêncio." Frases simples, mas que carregam uma revolução. Agora ela não responde no impulso. Ela pondera. E se não for um sim verdadeiro, não será um sim forçado. Essa mulher aprendeu a sustentar o próprio desconforto e o desconforto dos outros. Aprendeu que o amor próprio tem um preço, mas que o preço da autoabandono é ainda maior. E o mundo aos poucos vai se adaptando. Quem a respeita permanece. Quem a manipulava se afasta. Quem a via como fácil, agora a enxerga como firme. Ela perdeu algumas relações, mas ganhou algo maior, a própria presença. E a partir daqui, algo poderoso acontece. Ela para de justificar tudo. Ela não precisa mais convencer ninguém, porque agora ela se entende. E quem se entende não implora compreensão. Ela entendeu que dizer não é sobre machucar ninguém. É sobre não continuar se machucando para manter os outros confortáveis. E nesse novo caminho, ela já não mede sua bondade pela quantidade de vezes que se sacrifica. Ela mede pela verdade com que vive e pela paz que sente ao deitar no fim do dia, sabendo que não se traiu mais uma vez. Se você sente que também está nessa fase de aprendizado, de colocar limites, de se libertar das expectativas, então deixe uma frase nos comentários. Eu não sou mais quem cedia por medo. Agora eu escolho a paz. Essa frase pode ser pequena, mas para muitas mulheres é o começo de um novo mundo. A mulher que antes dizia sim para tudo era vista como disponível, sempre pronta, sempre presente, sempre compreensiva. Mas junto com essa disponibilidade, vinham a sobrecarga, o cansaço e o desrespeito. E é curioso como o mundo reage quando ela começa a dizer não. A mesma mulher que antes era considerada boa, agora é chamada de difícil, só porque deixou de aceitar o que a feria. Alguns se afastam, outros criticam, mas muitos reparam. E aí começa a transformação mais silenciosa e mais poderosa, porque de repente ela não precisa mais levantar a voz para ser ouvida. Basta estar presente. A energia dela fala. Ela entra num lugar e as pessoas notam. Não porque ela esteja buscando atenção, mas porque agora ela ocupa um espaço com consciência. Ela não se esconde mais. E o mais interessante, quem antes a subestimava, agora a observa com cautela.
Quem a manipulava tenta entender como perdeu o controle. Quem a usava se pergunta por que ela não está mais disponível. Ela não precisa responder. A ausência dela já diz tudo. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. E foi exatamente isso que ela fez. Ela aceitou que não era egoísmo cuidar de si, que não era ingratidão recusar o que não queria, que não era falta de amor priorizar sua própria paz. E quando ela aceitou isso, tudo mudou. Ela começou a se vestir diferente. Não por vaidade, mas por respeito. Começou a andar com mais firmeza. Não para impressionar, mas porque agora sabia onde estava pisando. Começou a olhar nos olhos. Não com desafio, mas com presença. Essa mulher, que antes se encolhia para não incomodar, agora inspira silêncio. O tipo de silêncio que não oprime, impõe respeito. E então, algo ainda mais surpreendente acontece. Ela começa a atrair outro tipo de pessoa. Pessoas que não a querem apenas acessível, mas inteira. Pessoas que não buscam vantagens, mas reciprocidade. Gente que escuta quando ela fala, que respeita quando ela precisa de espaço, que não se ofende quando ela diz não, porque entende que isso também é amor. Ela percebe então o quanto se contentava com pouco, e o quanto o pouco era disfarçado de cuidado. Agora, ela não se impressiona com palavras. Ela observa atitudes. Ela não se envolve rápido. Ela se permite tempo. Essa mulher passou a vida inteira dizendo sim, porque temia perder. Hoje ela diz não, porque sabe o que não quer mais encontrar. Ela vê com mais clareza. Percebe os jogos, as manipulações sutis, os convites camuflados de gentileza. E se afasta, sem explicações longas, sem precisar se justificar. Ela apenas não vai. E ponto. Porque agora ela não tem mais tempo para relações rasas, nem energia para diálogos que sempre terminam no mesmo lugar. Ela já não quer estar onde precisa implorar por atenção ou respeito. Quer estar onde pode respirar, sem medo de ser quem é. E isso naturalmente a torna diferente. Alguns a admiram, outros a temem, mas ninguém mais a trata como descartável, porque ela já não se trata assim. Ela não responde mais rápido só para não parecer grossa. Ela não aceita convites só para não desapontar. Ela não se cala mais só para evitar conflito. Ela simplesmente age de acordo com o que sente. E a paz que isso traz não tem preço. Ela aprende que é possível dizer não com leveza, que é possível impor limites sem levantar a voz, que é possível se afastar sem fazer cena, e que às vezes o maior gesto de amor é se escolher. Essa mulher descobre que não precisa convencer ninguém a enxergar seu valor. Ela apenas vive de forma coerente com quem é, e isso, naturalmente, filtra o que permanece ao lado dela. Não é uma mulher fria, é uma mulher desperta. Desperta para si, desperta para o tempo perdido, desperta para as versões que vestiu para ser amada. Ela não quer mais papéis, quer presença, não quer mais agradar, quer verdade. E se para isso precisar desapontar os outros, ela aceita, porque já entendeu que o preço da própria paz vale mais do que o conforto dos outros. Essa mudança gera ecos. No trabalho, ela é respeitada. Nas amizades, é ouvida. Nos relacionamentos, é admirada. Ela não precisa ser dura, só precisa ser firme. E firmeza, para quem nunca teve limites, assusta. Mas para quem sabe amar, essa firmeza é atraente, porque mostra maturidade, mostra identidade, mostra que ela não está ali por carência, está por escolha. E estar por escolha é o que a torna inesquecível. Tem um momento nessa jornada em que ela para, respira fundo e se dá conta. Está leve, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque finalmente ela deixou de carregar o que não era dela. Ela deixou de carregar o medo de desagradar. Deixou de carregar a obrigação de dizer sim para ser aceita. Deixou de carregar a culpa de escolher a própria paz. E isso
para uma mulher que passou anos vivendo em função do que esperavam dela. É libertador. Ela não sente mais aquele nó no estômago quando diz não. Não sente mais necessidade de justificar tudo. Ela simplesmente responde com clareza e silêncio, porque entendeu que o silêncio também comunica, e comunica com força. Ela também para de dramatizar o que antes parecia um fim do mundo. Se alguém se afasta depois que ela impõe um limite, ela não corre atrás. Ela apenas entende. Não era amor, era interesse. Não era parceria, era conveniência. E tudo que é frágil demais para sustentar um não sincero não merece o sim de ninguém. Aos poucos, ela vai se abrindo para um novo tipo de vida, mais honesta, mais solta, mais limpa. Ela não quer mais relações onde tudo é um esforço, onde precisa pisar em ovos, onde precisa se dobrar para caber. Ela quer amor que não apeça para se diminuir, quer conversa que não cobre performance, quer presença que não exige explicação. E nesse novo mundo, o que vale não é a quantidade de gente ao redor, é a qualidade dos encontros. Ela escolhe com quem vai, com quem fica, com quem compartilha o que sente, porque aprendeu de um jeito profundo que nem todo mundo tem preparo emocional para acolher a mulher que ela se tornou. E tudo bem, ela já não força mais encaixe, nem insiste onde não há espaço. Ela prefere estar só do que estar cercada de cobranças. E esse novo tipo de solidão não dói. É uma solidão cheia de presença, porque agora ela está inteira consigo mesma. Ela volta a fazer coisas que antes deixava de lado. Volta a ler com calma. Volta a caminhar sem pressa. Volta a dançar sozinha na sala. Volta a escrever seus sentimentos sem medo de parecer frágil. Porque agora ela sabe. Fragilidade não é fraqueza, é humanidade. E ser humana, inteira, imperfeita e verdadeira, é tudo o que ela quer ser. As dores antigas ainda aparecem, mas agora ela não as empurra para debaixo do tapete. Ela acolhe, olha para dentro, escuta o que aquela dor tem a dizer e, às vezes, descobre que está apenas com saudade de si mesma, da versão que amava sem se anular, que dizia sim com vontade e não por obrigação, que se olhava no espelho e não se perdia tentando agradar quem não via valor no que ela era. Essa saudade não machuca, direciona, mostra o caminho de volta, mas não de volta ao passado, de volta a si. E essa mulher começa a entender que tudo o que viveu foi um preparo, cada sim forçado, cada noite sem dormir tentando consertar o que não dependia dela, cada momento em que se sentiu errada por querer respeito. Tudo isso foi necessário para que hoje ela pudesse escolher diferente. Ela passou tanto tempo se moldando para caber, que agora se recusa a entrar em qualquer espaço onde precise se encolher. E por isso, ela passa a ser vista como exigente, como intensa, como difícil, mas só por quem ainda não entendeu o que é leveza de verdade. A leveza não está em aceitar tudo, está em saber o que não se aceita mais. Ela se tornou o tipo de mulher que não discute mais por pequenas coisas, mas também não tolera pequenas violências emocionais disfarçadas de cuidado. Ela não grita, mas se retira. Ela não expõe o outro, mas expõe seus limites com calma. Ela não precisa mais provar nada, só viver com coerência. E é aí que ela entende. A mulher que aprendeu a dizer não, nunca mais volta a ser aquela que cedia só para manter laços. Ela é outra, mais sóbria, mais firme, mais silenciosa e infinitamente mais livre. E essa liberdade é algo que ninguém tira, porque não está fora, está dentro. Está no olhar que agora enxerga, na boca que agora só fala o necessário, na pele que não arrepia por qualquer toque, e no coração que só se abre quando sente verdade. Ela não tem mais pressa, nem medo, porque agora carrega algo que nunca teve de verdade. Consciência de quem é. E quem carrega essa consciência não se perde mais em amores incompletos, nem em histórias mal contadas, nem em promessas ocas. Ela é presença, ela é pausa, ela é escolha. E por isso,
torna-se inesquecível. Tem coisas que só se aprendem quando tudo desaba. E tem força que só desperta quando ela para de tentar agradar. A mulher que aprende a dizer não, não se tornou amarga. Ela se tornou lúcida. Ela não perdeu a doçura. Só deixou de oferecê-la para quem só vinha buscar e nunca doava. Ela não perdeu a vontade de amar, apenas deixou de implorar por amor. E é exatamente por isso que agora ela é vista como intensa. Porque a leveza dela não está mais no corpo que agrada, mas na alma que não se trai. Essa mulher que antes aceitava migalhas, agora senta à mesa da própria abundância. Ela não está mais carente, está completa. E quem se aproxima sente isso. Não há desespero nos olhos dela. Não há urgência nas palavras. Não há necessidade de impressionar. Só presença. Presença de quem já aprendeu que não precisa se dobrar para ser amada. Presença de quem sabe que o não pode ser mais amoroso do que muitos sims forçados. Ela é o tipo de mulher que se diz sim, é porque sente. Se diz não, é porque sabe. E se afasta, é porque já tentou mais do que devia. Agora ela não exige explicações. Ela apenas observa. Não confronta. Ela compreende. Não se defende. Ela escolhe o silêncio. E é nesse silêncio que mora o seu poder. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Essa mulher se tornou consciente. Consciente dos padrões que repetia, das dores que silenciava, dos limites que nunca colocou. E por isso, ela deixou de viver no piloto automático. Agora ela decide, com presença, com clareza, com amor, por si mesma. E talvez o mais bonito de tudo isso é que ela não quer vingança. Ela não quer provar nada. Ela só quer paz. Ela perdoa, mas não volta. Ela entende, mas não permite mais. Ela acolhe o passado, mas vive no presente. Porque agora tudo o que ela deseja é continuar sendo essa mulher inteira. Essa mulher que aprendeu a ficar sozinha, sem se sentir solitária. Essa mulher que aprendeu que o não é um grito de liberdade que não precisa ferir ninguém, mas que precisa sim ser dito. Essa mulher que aprendeu que limite não é muro, é porta. Uma porta que abre só para quem respeita, para quem cuida, para quem sabe que amor não se constrói com culpa, mas com reciprocidade. E no fundo, toda mulher que chega nesse lugar sabe, a jornada foi difícil. Houve perdas, houve noites longas, houve lágrimas escondidas, mas também houve cura, renascimento e uma nova forma de existir. Essa mulher não é fria, ela é sagrada, não é distante. Ela só deixou de se oferecer inteira para quem só queria pedaços. Ela não mudou para agradar ninguém. Mudou para finalmente agradar a si mesma. E por isso, ela nunca mais volta a ser quem era. Se esse conteúdo falou com alguma parte tua, se em algum momento dessas palavras tu te enxergou, então fica com a gente. Porque tudo isso que você sente, essa força que começa a despertar aí dentro, esse incômodo com as velhas versões, esse desejo de se respeitar mais, tudo isso merece ser cuidado, entendido, fortalecido. A gente está aqui para isso. Se inscreve no canal com o coração aberto, porque o que você vai ouvir aqui não é sobre fórmulas nem promessas. É sobre você, sobre sua história, sobre sua força que às vezes só está adormecida, mas nunca ausente. E se esse vídeo te tocou de verdade, curte, não por obrigação, mas porque isso nos mostra que vale a pena continuar, contando histórias como essa, honrando mulheres como você e dizendo com o coração em paz, obrigada por ter ficado até aqui, porque agora você sabe, a mulher que aprende a dizer não, nunca mais aceita menos do que merece, nem dos outros, nem de si mesma.